Raquel pergunta sobre o que é essa ordem. Mas um homem de cabelos verdes diz que, como é uma ordem dada pelo imperador, ele não pode divulgá-la. Raquel não entende a lógica, já que, como ela é o alvo da investigação, não seria justo ela saber o que está acontecendo? Mas o homem diz que não, já que tem uma ordem imperial pedindo que essa informação seja mantida em segredo. Raquel fica irritada, pois só por ser o imperador, aquele desgraçado acha que pode fazer o que quiser. O homem pergunta o que ela disse, mas Raquel fala que não foi nada. O homem então manda ela ter mais cuidado com o que diz, já que ele é um mensageiro da família imperial. Mas com uma cara sinistra, Raquel pergunta se é sério. Chega o homem se derreteu todo de medo. Ele não entende porque ela não está tremendo de nervosismo, já que se ela não conseguir seus suprimentos de volta, não conseguirá passar pelo inverno que está vindo. Com um sorriso no rosto, Raquel diz que já que vai continuar assim, talvez seja melhor ela ir direto ao ponto, considerando que ela não está em uma posição muito favorável ali. O mensageiro então percebe que era apenas um blefe. Mas logo em seguida, Raquel diz que agora eles vão parar de graça, o que deixa o homem completamente confuso. Com um belo sorriso, Raquel diz que irá misericordiosamente dar uma escolha a ele. Ela deve falar para o imperador que ele conspirou com nações vizinhas e manipulou e desviou os impostos, ou acha melhor encerrar as investigações de imediato. Raquel está no mundo dentro de um webtoon e é alguém que entrou no corpo de uma personagem. No entanto, a história que se passa no webtoon ainda está bem distante do ponto em que está vivendo. Então ela já aceitou esse lugar como sua nova vida. Mas ela sabe de muitos eventos grandes que aconteceram antes da história principal. Esse inspetor imperial corrupto é morto pelo protagonista masculino assim que a história original se inicia. Raquel está acabando com as cartas na manga que seriam usadas pelos protagonistas no futuro. No entanto, ela não tem outra escolha. Ela precisa viver também. Ela já acabou com muitas coisas para começar a sentir pena agora. Rupert assusta Raquel, falando que foi resolvido rapidamente. Raquel comenta que o mensageiro era bastante corrupto. De forma grosseira, Rupert diz que ele já havia imaginado pela atitude. Mas ele não nega que estava apreensivo por ter sido algo tramado pela família imperial. Raquel concorda. Mas pelo menos o mensageiro era um medroso que fugiu sem pensar duas vezes. Apertando o punho com força, Rupert indaga quem ordenou essa investigação. Parece que a duquesa está criando muitos inimigos, e isso o deixa apreensivo. Raquel responde que não são tantos assim, e diz que aquilo, sem dúvidas, foi coisa do Duque Harrisman. Caso o Duque Harrisman tenha solicitado a investigação, basta o imperador fingir estar zangado com a resposta dela, que se tornaria uma justificativa plausível. Rupert acha incrível que a Raquel conseguiu descobrir tudo isso. Mas Raquel percebe que algo está acontecendo, já que não é do feitio do imperador agir assim, pois ele é do tipo que gosta de se mostrar. Rupert diz que o imperador parece estar uma bagunça ultimamente. Tanto essas investigações quanto os rumores têm sido horríveis. Mas Raquel não entende que rumores são esses. Rupert explica que são rumores de que trabalhadores estão sendo demitidos em massa do Palácio Imperial. Parece que é a caso de empregados serem punidos injustamente só porque o imperador não foi com a cara da pessoa. Raquel percebe que então ela não é a única que o imperador está atacando, mas ela ainda não consegue entender. Rupert se sente mal ao perceber que acabou jogando suas preocupações na duquesa. Raquel diz que tanto faz. Agora eles precisam ver se tudo que foi retirado da investigação foi devolvido. Rupert concorda e ir embora, mas então se lembra de algo e entrega o envelope que Alice pediu que ele entregasse. Raquel abre o envelope e, ao ler a carta, vê que é um encontro de jovens organizado pela Lily. Rupert explica que a Alice disse que queria muito ir nesse evento. Raquel fica confusa. Então Rupert acrescenta que parece uma pessoa que a professora de etiqueta falava bastante está indo. Raquel então se lembra da Grace. Ela era a professora favorita da Liz. Mas, infelizmente, logo após ela ter se afastado por causa de uma doença, a notícia de sua morte chegou.
Raquel ainda não teve coragem de contar isso para Liz. Uma pessoa que a professora falava está indo nesse encontro de jovens. Então, do ponto de vista da Liz, vale muito a pena ir. Raquel diz achar que não tem planos para esse dia e que não estará muito frio, o que surpreende o Rupert. Então ele questiona se ela está planejando ir junto. Raquel responde que sim, mas sem muita confiança, diante da indagação do rapaz. Rupert fica em silêncio, o que faz Raquel questionar se ela não pode ir. Rupert diz que ela pode não saber, mas o encontro de jovens é uma festa onde as crianças se reúnem, desconsiderando status ou coisas do tipo. Elas apenas se divertem como se fosse um piquenique. E para evitar ao máximo que política e coisas do tipo sejam passadas para as crianças, é vedar aos tutores que acompanhem os pequenos. Raquel fica toda sem graça por não saber disso. Rupert explica que isso é realizado porque geralmente as crianças perdem sua infância presas em estudos para suceder os pais. Raquel diz que então irá levar a Liz e esperar em algum outro lugar. Ela agradece por ser informada e diz que ela mesma irá falar com a Liz. A posição de duquesa pertence originalmente a Liz. Então, assim que ela crescer, Raquel pretende devolver esse título. Mas ela não quer fazer com que a infância inteira da Liz seja preenchida com estudos. Raquel quer apenas que ela cresça como uma criança normal. Alguém diz imaginar quão difícil deve estar sendo para Caroline depois daquele mal-entendido. Mas informa que chegou a carta da Lily. Ela diz que Caroline pode ter apenas cometido um erro e que, sem dúvidas, a filha dela a perdoaria nos céus. Então está convidando a Caroline para rezar. A empregada diz de forma animada que agora todo mundo vai saber que foi apenas um mal-entendido. Caroline pensa que a Lily é muito idiota. Grace já teve o fim que merecia, e a duquesa Agnes está em problemas graças ao pai dela. Agora, só falta pirrar a bastarda. Mas Caroline está muito feliz. A empregada estava triste por terem armado contra Caroline, mas agora ela também está muito feliz. A empregada diz que irá preparar chá, mas Caroline a chama. Ela pede para a empregada pegar uma caixa que está guardada no porão, com algumas ervas importadas de outras nações. Com um sorriso maldoso, Caroline informa que vão fazer alguns petiscos para as crianças usando as ervas. A empregada diz que é uma ótima ideia e que as crianças irão amar. Caroline acrescenta que já que o cheiro das ervas desaparece rapidamente, não é para a empregada pensar em abrir essa caixa. Mas, pelo visto, o motivo pelo qual Caroline não quer que a caixa seja aberta é porque lá dentro tem a erva de Pierro. Dante está falando que para o Theo mostrar que sente muito por sempre estar em dívida com a duquesa, ele deve comprar um presente para ela no caminho. Já no distrito comercial do território Agnus, Theo não tem ideia do que comprar. Arthur foi mandado ali para assumir a liderança e escolher o presente, pois se deixar a escolha para o Theo, vai ser um desastre. Mas Arthur também é um inútil, que não sabe o que comprar. Ele só pensa que seria bom comprar algo para Liz, pois talvez com suborno ela o deixe em paz. Arthur comenta que as visitas deles ao ducado estão se tornando mais frequentes do que eles imaginavam. Theo suspira enquanto comenta que tanto a família imperial quanto os Herrismans estão suspeitos ultimamente. E Arthur fica desolado ao perceber que o Theo ainda não admite que gosta da duquesa. Arthur então pergunta o que eles deveriam comprar. Se o Theo quiser se encontrar com a duquesa, ele tem que escolher algo logo. Theo pensa que talvez ele deva apenas comprar um monte de joias e ouro. Mas de repente ele ouve uma melodia e vê que é uma mulher cantando. Ele começa a ir na direção da mulher, o que deixa Arthur confuso, sem entender para onde ele está indo. Quando a mulher se vira, se assusta com a sombria figura atrás de si. Arthur se aproxima para tentar resolver a situação, dizendo que é apenas um mal-entendido. Explicada a situação, a mulher pergunta se então Theo estava apenas curioso em por que ela estava tão feliz. Theo concorda. Então a mulher explica que só estava pensando que saindo para casa comer algo gostoso. Theo questiona se comer. E mostrando que tem na cesta, a mulher diz que acabou de comprar alguns pães. Com os olhos brilhando, Arthur comenta que o cheiro é incrível. E a mulher diz que acabaram de sair do forno.
Theo então pergunta se comer a deixa feliz. A mulher fica confusa com a pergunta, mas acaba respondendo que quando é algo bom, comer a deixa feliz. Theo pergunta onde ela comprou aquilo, e ela responde que naquela padaria à esquerda. Theo rapidamente vai na direção que a mulher indicou, enquanto Arthur lhe entrega uma moeda como forma de agradecimento. Enquanto isso, dentro de uma carruagem, Liz não está nem um pouco feliz. Raquel fala que o Arthur também veio e pergunta se ela não está feliz. Depois ela diz para Arthur que Alice realmente gosta muito dele. Mas Arthur está só chorando por dentro. Theo pergunta para onde eles estão indo. E mentalmente o Arthur agradece por ter sido salvo. Liz responde que estão indo rezar. Mas Theo não entende por quê. Então Raquel explica que é um encontro de jovens onde as crianças vão rezar e se divertir um pouco. Ela acha que seria bom Alice ter essas experiências também. Arthur pensa que Alice vai rezar para alguém morrer. Ele tem certeza. Theo diz que não é muito bom se aproximar do templo. Apesar de serem um pouco diferentes, são iguais à família imperial. Raquel informa que não está indo lá para fechar acordos ou criar relações. Ela não sabe o certo por quê, mas é um encontro só para as crianças mesmo. Arthur entrega alguns doces para Liz, dizendo que é para acalmar os ânimos. E entrega uma cesta para Raquel, dizendo que para ela também. Mas Raquel diz não precisar se acalmar. Liz está encantada com os doces, enquanto pede para Raquel apenas aceitar. Quando ela abre a cesta, se depara com um monte de doces. Ela agradece e diz que eles podem comer os doces enquanto esperam a Liz. Eles enfim chegam no templo e Raquel informa que assim que acabar, ela vem buscar a Liz. Ela pede para Liz se divertir e Liz concorda, se despedindo logo depois de forma animada, o que faz Raquel cair de amores, pois sua irmã está muito linda e fofa hoje. Mas Arthur e Theo não compartilham desse sentimento. Theo diz para eles irem para um parque passar o tempo. Mas ao ver a expressão que a Raquel e o Arthur estão fazendo, eles questionam sobre isso. Mas eles dizem que não é nada. Liz é uma menina muito sensível à malícia. Caroline começou a esconder a Grace, uma mulher que odeia crianças bastardas, a se tornar a professora de etiqueta. E até mesmo conversou com a Liz na festa de celebração da vitória. Ela é uma mulher que se deu ao trabalho de usar a si mesma para criar uma conspiração contra alguém, sendo este alguém a Raquel. Apaixonada pelo Grão-Duque, a linda e bondosa flor da sociedade. Como ela ousa! Liz não acredita em Deus. Todos dizem que o amor de Deus é igual para todos. Mas no mundo em que a Liz vive, nunca foi assim. Depende apenas dela mesma conseguir o que quer. Não tem por que ficar esperando uma resposta de Deus. Caroline está sentada em um dos bancos do templo. Ela olha para trás com um sorriso no rosto ao sentir a presença da Liz. Liz pensa que isso é desagradável. As crianças estão brincando no jardim do templo. Liz e Caroline aparecem por ali. Caroline pergunta como Alice se sente indo ali pela primeira vez. Liz responde que as canções eram lindas e que também foi muito bom rezar. De repente, ela escuta os murmúrios e vê um monte de pessoas com roupas mais humildes. Ela questiona sobre eles e pergunta para onde aquelas crianças estão indo. Caroline explica que eles são servos do templo e as crianças estão indo pegar um pouco de pão de centeio. Aquele mero pão seco é algo precioso para elas. Liz pergunta se não é precioso para Caroline. E Caroline pergunta se ela já se esqueceu que elas duas são nobres, obtendo apenas silêncio em resposta. Caroline então pergunta sobre o que a Liz orou para Deus. Liz responde que orou para que muitas coisas interessantes aconteçam no futuro. E manda a pergunta de volta para Caroline, que pensa que a Liz está ousando zombar dela. Caroline então responde que orou para que a professora Grace possa ter um descanso eterno em paz. Liz fica confusa. Então Caroline questiona se ela não sabe e informa que a professora faleceu devido a uma doença há algum tempo. Como a notícia da morte foi divulgada, a duquesa Agnes deveria saber. Mas vendo que a Liz não sabe, faz parecer que o amor que a duquesa tinha pela Liz era tudo teatro. Por ser aluno da professora, era basicamente obrigação ir prestar condolências.
É impossível a duquesa não saber disso. Então, por que ela não contou que a Grace morreu? A resposta parece óbvia. Enviar uma mera bastarda em um memorial sagrado seria muito vergonhoso. Então é compreensível que a duquesa tenha feito isso. Caroline teria feito o mesmo. Liz consegue entender o verdadeiro amor da irmã? A calorosa luz que percorria pelo tranquilo templo começou a esfriar. As falas rancorosas com a malícia que não estava mais sendo escondida. Com um sorriso provocador, Liz comenta que estava impressionada com o fato da Caroline ser a flor da sociedade. Ela nunca imaginou que o lixo poderia ser sociável. Muitas pessoas estranhas parecem ter alguma obsessão pela Raquel. Não bastando apenas o Grão-Duque, agora chegou a vez dessa daqui. Caroline percebe que a Liz a enganou. Liz pergunta se não é a Caroline que costuma enganar as pessoas. Caroline percebe que o que a professora disse era verdade, e a Liz usou a dor da baronesa Lily. Ela pergunta o que a Liz acha que vai acontecer se a Lily souber a verdade. Com um sorriso, Liz pergunta por que ela está tão preocupada. Toda essa falsidade é bem engraçada. Liz então se lembra de outra coisa muito divertida. E pergunta se a Caroline não sente vergonha de sair por aí dizendo que ama o Grão-Duque. Em toda oportunidade, Caroline diz que ama o Grão-Duque. Ela é muito patética. Deve ser por isso que ninguém ama ela. É tão carente que faz um escândalo por ter recebido um mínimo de atenção. Em pensar que a Caroline tem coragem de sair espalhando essas besteiras por aí. Não dá pra entender do que ela se orgulha tanto. É vergonhoso. Caroline pergunta como uma mera bastarda ousa. E segurando as mãos da Caroline com um enorme sorriso no rosto, lhe diz que é claro que ela ousa, já que elas duas estão no mesmo nível agora. Ou vai dizer que Caroline achou que estava no mesmo nível da Raquel. Ela achou mesmo isso? Nem em seus sonhos ela ousou pensar isso, não é? Liz ia perguntar por que a Caroline estava tão quieta, quando duas mãos vieram em direção ao seu pescoço. Caroline ficou fora de si, gritando como a Liz ousa. Liz se perguntou se essa é a flor da sociedade. Mas percebe que ela é apenas uma mulher louca tentando matá-la. Liz começa a usar seu poder. A água começa a envolver o ambiente. E quando chega uma mulher, ela olha na direção, ficando assustada. Duas mãos vêm em direção a Caroline, enquanto Liz pensa que vai fazer questão de afundar Caroline com ela. Começou a nevar. E vendo isso, Raquel pergunta pro Grão-Duque se não é bonito. Mas ele responde que não sabe. Raquel pensa que, sem dúvidas, a Liz vai gostar da neve. Se nevar mais, elas poderão sair e brincar de construir bonecos de neve. Elas vão esperar só mais um pouco. E depois, fazer um piquenique. Será perfeito tomar um chá quente nesse clima. O Duque parece ter ficado um pouco desconfiado. Então diz para eles voltarem, já que está quase na hora da Liz sair. Raquel concorda com um brilhante sorriso. Já no templo, uma mulher está do lado de fora, quando de repente ela fica nervosa, pois Raquel e Theo chegaram ali. Ela fala alguma coisa para eles, e Raquel logo fica espantada. Liz é a vida dela, aquela que faz tudo ter sentido para ela. Tudo que Raquel mais deseja é que tudo fosse tão caloroso como a Liz. Mas esse tempo horrível, dessa estação horrível, desse mundo horrível. Alguém pede para eles conversarem lá dentro. Apenas desgraças esperam pela Raquel. Por que essas coisas acontecem com a Liz? Por que só acontecem com elas? Por que tal crueldade é permitida nesse mundo? Por quê? Raquel entra na sala e vê a Liz completamente séria. Como Raquel odeia o inverno. Raquel pergunta a Lily se não era ela quem estava organizando esse evento. Então por que aquela mulher estava ali? Lily se desculpa, dizendo que ela mesma convidou a Caroline. Furiosa, Raquel pergunta por quê. Theo pede que ela se acalme. Mas a raiva dentro da Raquel está intensa demais para isso. Liz é apenas uma criança. Uma pequena criança. Aquela mulher fez tudo isso não por odiar a Liz, mas por odiar a Raquel. De repente, as portas se abrem
e Caroline entra na sala. Raquel rapidamente vai em direção à mulher, que ia falar alguma coisa, mas tinha uma mão indo em direção a ela. No fim, Raquel acertou a Caroline bem no rosto. Raquel levanta a mão para acertar a Caroline novamente, mas Theo segura, impedindo isso. Ainda assim, Raquel grita que vai acabar com ela de uma vez por todas. Um lixo como a Caroline jamais deveria ser tratado como um ser humano. Julgamentos entre nobres ocorrem na corte central da capital imperial, um lugar onde o poder da família imperial é mais forte do que em qualquer outro lugar. O imperador ousaria deixar a filha do seu braço direito, o Duque Hersman, presa por tentativa de homicídio? Não, isso jamais acontecerá. Um julgamento nem sequer vai acontecer. De repente, Theo coloca as mãos sobre os olhos dela, mandando ela se acalmar. Ele diz algumas coisas para ela. Mas então, Caroline levanta o rosto, mostrando marcas de unhas deixadas pela Raquel em seu rosto. Ela diz que a irmã da Raquel a provocou. Raquel não tem ideia de como a Liz realmente é. Liz é louca. Caroline sabe, melhor do que qualquer outra pessoa, que seu nome afundou a tal ponto que será impossível se recuperar. Então Raquel precisa afundar ainda mais. Caroline não pode ser a única miserável. Ela não pode ser a única sofrendo de novo. Raquel diz que ela está confundindo uma coisa. Se elas estão falando de loucura, então só tem uma pessoa ali que é realmente louca. Raquel manda ela ouvir com atenção. Ela fará questão de acabar com a vida da Caroline ao ponto que nem o poder dos Hersman conseguirá colocar ela de volta na sociedade. Então Raquel manda ela não se afundar na loucura. Caroline deve ficar sã e assistir a vida dela se tornar uma verdadeira desgraça. Com um ar sombrio, Raquel parabeniza Caroline por fazê-la desejar o sofrimento dela mais que tudo. Depois, Liz está com Theo. Ela pergunta onde está sua irmã, e ele responde que foi atrás do sacerdote para curar a Liz. Liz diz que é tarde demais, então estão todos orando nesse momento. Theo manda ela parar com essa palhaçada. Ele não dá a mínima para quem ela faz de brinquedo. Mas agora que chegou a esse ponto, a história é outra. Liz pensa que dessa vez ela não fez de propósito. Theo diz que se ela continuar fazendo essas coisas, enquanto Liz pergunta se ainda assim essa situação não é boa para Raquel. Assim ela poderá, mas Theo termina sua frase dizendo que a duquesa não aguentará por muito mais tempo.